Bom, na economia, expectativa também na semana para o mercado financeiro. A gente recebe nos estúdios o economista Geison Vieira. Geison, como sempre, bem-vindo. Obrigado. Olá, obrigado pelo convite. Bom, mais uma vez, a pauta econômica em destaque nessa semana curta do Congresso Nacional. Temos o programa Desenrola, outros detalhes que ainda estão sendo discutidos no Congresso Nacional. Os efeitos ainda do orçamento, o que poderemos ter nessa semana mais curta? Algum avanço, algum ponto mais importante? O Congresso já se põe em modo de espera, digamos assim, por conta do feriado. Apesar de Lira buscar ali a presença dos parlamentares, é difícil, a gente sabe que a Brasília começa a partir de terça-feira, então o mercado já não colocou grandes expectativas, ainda mais que temos um feriado hoje também nos Estados Unidos. Ou seja, são dois impactos grandes para o mercado financeiro. Hoje deve ser um dia de baixo volume e a mesma coisa deve acontecer na sexta-feira, ainda que não haja o feriado. Para o mercado financeiro não há extensão do feriado, o mercado nunca junta o feriado. A sexta-feira também deve ser de baixo volume, ou seja, o mercado vai ficar de olho aí na política, mas sem grandes expectativas. Agora, Geison, como que o mercado está acompanhando essa expectativa de votação do projeto de lei do Desenrola Brasil? Inicialmente, trata-se de um programa para renegociar dívidas dos brasileiros, mas no contexto desse projeto vai ser discutido ou pretende-se discutir a limitação do teto dos juros no crédito rotativo, do cartão de crédito, também tem a questão do crédito parcelado, do parcelamento do cartão de crédito, aquela questão que trata do parcelamento sem juros no ato da compra parece que não está no contexto dessa proposta. Hoje, Lira deve se reunir com os líderes para tratar desse assunto, mas ainda há muitas divergências, né? Como que o mercado está acompanhando isso? O mercado observa, vamos dizer, por dois primas importantes. O primeiro é exatamente aquilo que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vem citando recentemente em relação à possibilidade de que você tenha limitações em relação ao uso do cartão a partir do momento que ele começa ou a atrasar ou efetivamente está passando de uma parcela importante da renda do trabalhador. Óbvio, essa discussão, ela deve ocorrer no Brasil, ela é importante porque não só a taxa de juros nossa é elevada, mas quando nós jogamos os juros a 2%, nós descobrimos que não só a taxa é elevada, mas o spread bancário é muito elevado. E o spread bancário, a diferença entre efetivamente a taxa nominal e aquilo que é emprestado, fica enorme no Brasil. Por outro lado, a discussão precisa ser muito técnica para evitar rompantes populistas ou coisa parecida que possam levar, por exemplo, ao rompimento de estruturas de crédito para pessoas de menor renda. Ou seja, essas pessoas podem perder alguns modais de crédito por conta dos bancos entenderem que há um risco muito elevado por conta de novas regulações e aí simplesmente este modal de crédito parte a não existir mais. Geison, outro ponto importante, na sexta-feira passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, declarou que o veto do presidente Lula ao dispositivo do projeto do novo marco fiscal, que impede o governo de retirar da meta quaisquer despesas, deve ser derrubado pelo Congresso. Aliás, o Congresso pode derrubar alguns itens desses vetos do presidente Lula. Isso pode representar o quê? Isso é ruim para o governo? De que forma que isso pode acontecer? Isso é ruim para o governo, mas não é tão ruim para a economia, porque nós temos ali alguns pontos que precisam ser discutidos também em nível congressual. Ou seja, o governo não pode simplesmente mandar aquele nível de gastos que ele gostaria de qualquer maneira, sem que haja uma contrapartida. E esse é um ponto muito relevante, porque dado o atual cenário, nós estamos entrando também, além da reforma tributária, estamos entrando num ciclo para a reforma administrativa. E a reforma administrativa, ela fala exatamente da questão dos gastos do governo, de redução de impactos de gastos do governo. Se o governo se prepara, ou seja, se ajusta a tentar evitar qualquer redução de gastos, fica difícil se discutir reformas importantes que são necessárias ao Brasil, principalmente para conseguirmos abaixar os juros de maneira um pouco mais consistente. Agora, Geison, nós não tivemos oportunidade de conversar no finalzinho da semana passada a respeito de duas propostas do governo que mexem muito com o mercado financeiro também, que é o projeto de lei das offshores, que já foi entregue ao Congresso Nacional, e a medida provisória de taxação dos fundos exclusivos, que inclusive já está em vigor aqui no Brasil. Quais são suas expectativas em relação a esses textos, a essas propostas que pretendem ajudar o governo a aumentar a arrecadação aqui no país? O primeiro ponto nós vemos com grande relevância, mas ao mesmo tempo é importante para uma questão de isonomia, que é a taxação de fundos exclusivos. Ainda que as pessoas reclamem que pode haver um aumento de custos, na verdade,
é um benefício, digamos, muito grande para certos setores da economia, principalmente de setores muito privilegiados. Então, o mercado não vê isso muito negativamente, ainda mais que são 2.500 indivíduos em média aqui no Brasil. Já em relação aos fundos offshore, a situação é um pouco mais complicada, porque existem leis que regem no exterior onde esses investimentos estão sendo feitos. Então, você taxar isso no exterior, comparando com as leis locais, também com as leis brasileiras, pode ser que se choque de alguma maneira e se torne impraticável. É difícil se medir agora porque, por exemplo, investimentos que não foram realizados por anos, que, por exemplo, compraram-se ações nos Estados Unidos, fica difícil mensurar em que momento vai querer se fazer a taxação, como vai querer se fazer a taxação, ou seja, existe um problema técnico em cima disso e, obviamente, além dos temores da ânsia arrecadatória que o governo tem tido agora, sem falar em redução de gastos. Bom, Geison Vieira, economista, mais uma vez participou da programação da Jovem Pan aqui nos nossos estúdios. Boa semana para você, voltaremos a nos falar. Um abraço. Obrigado, até a próxima. Bom, a gente segue falando sobre essas pautas econômicas que vão tramitar no Congresso Nacional nesta semana. Hoje, segunda-feira, vou apresentar os nossos analistas aqui da semana, ou pelo menos do comecinho da semana. Amanda Klein, Roberto Mota conosco, bem-vindos, um bom dia a vocês. Amanda, quais são suas expectativas, então, em relação à tramitação dessas duas propostas já previstas para avançarem nesse começo de semana? Temos essa questão que trata do projeto de lei do Desenrola Brasil, que tem essa questão da limitação do crédito rotativo, do rotativo do cartão de crédito, e temos também a MP, que taxa apostas eletrônicas, apostas esportivas. O que deve avançar essa semana? É isso, Lívia. Bom dia a você, Mota, Thiago, a nossa audiência. Olha, o Lira já deu demonstrações de que quando resolve passar o seu trator, e trator acho que no bom sentido aqui, as coisas acontecem e normalmente acontecem de maneira rápida e eficaz. O texto das apostas esportivas tem que ser analisado logo, votado logo pelos deputados, porque ele tramita em regime de urgência constitucional, ou seja, depois de 45 dias passa a trancar a pauta e nada é mais votado na Câmara. Por isso, os deputados precisam se debruçar sobre essa proposta, ainda há ali arestas a parar, alguns ajustes a fazer, portanto, o relator precisa se reunir, tem a reunião de líderes hoje, e depois ele precisa se reunir provavelmente com as bancadas e fazer os últimos ajustes, mesmo que não seja votado até quarta-feira, porque de fato é uma semana curta, logo depois do 7 de setembro, a expectativa é que isso aconteça. E o mesmo em relação ao desenrola. Tem alguns pontos mais sensíveis, você e o Jason já comentaram, né, que limitar, por exemplo, a 100% o limite do cartão de crédito rotativo. Hoje está em mais de 400%. Faz sentido para as instituições financeiras? Pode ter algum tipo de efeito rebote que piore a vida do consumidor? Tudo isso precisa ser muito bem discutido. Mas Lira já deu sinais claros de que quando ele quer, as coisas acontecem na Câmara. Pois é, Roberto Mota, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã. O que me chama a atenção é, será que é necessária uma convocação para os parlamentares irem trabalhar numa semana em que o feriado é só na quinta-feira? Pois é, Tiago. Bom dia, Lívia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Tiago, nossa audiência. É uma questão de entender essa urgência, essa prioridade, né? Por exemplo, essa história do rotativo, do cartão de crédito, dos juros, a melhor resposta para isso é concorrência. Quanto mais bancos, quanto mais entidades financeiras oferecendo cartão com juros menores, melhor. O Brasil não é especialmente conhecido pela concorrência entre os bancos. A questão das apostas esportivas, eu também não consigo compreender exatamente qual é a prioridade disso no momento em que o país está quase liberando uma determinada quantidade de maconha, porte de maconha para consumo próprio. Uma frase maravilhosa. A gente também tem uma outra questão importantíssima, que é do marco temporal. Isso sim deveria ter prioridade total, para não falar da reforma administrativa, tá? Que está virando quase uma piada com 38 ministérios. Então, me parece que há muitos assuntos muito importantes e graves que precisam ser tratados com urgência. Eu fiquei meio confuso quanto à definição dessas prioridades. Bom, enquanto isso, o governo